que o senhor acha disso aí? E deve ter autonomia para investigar crime organizado, corrupção, deve ter autonomia. Não deve ter autonomia para fazer o que quer. Por exemplo, para fazer todo tipo de operação, para ser uma instituição que muitas vezes ultrapassa as suas atribuições de ser uma força policial para se transformar num aparato de ação política, como já aconteceu. No Petrolão isso aconteceu. Aconteceu contra o governo da presidente Dilma, eu acompanhei. Tinha atos na porta da Polícia Federal, com a oposição, os que queriam o impedimento dela, fazendo ato na porta da Polícia Federal, como se a Polícia Federal fosse uma força política. Não, isso não pode acontecer. Depois o presidente Bolsonaro pagou o preço por isso também. Ele também foi vítima disso, de operações. Houve uma operação da Polícia Federal com a embaixada americana contra o ministro do Bolsonaro. Ninguém lembra disso? Foi uma operação contra o ministro Ricardo Salles, que todo mundo tomou cuidado na imprensa. Foi uma operação que saiu da embaixada dos Estados Unidos. Qual operação? O Exército se queixava, as Forças Armadas do Brasil, quando eu era ministro da Defesa, que de vez em quando aparecia num pelotão de fronteira a Polícia Federal acompanhada de um agente da DEA, da Polícia Americana, na nossa intimidade na fronteira. Eu, quando presidi a Comissão das Atividades de Inteligência, convoquei 2 delegados da Polícia Federal que recebiam dinheiro da DEA na conta pessoal. Caramba, gente. Isso saiu na revista Isto É. Então essa gente precisa ter o seu papel respeitado, porque nós precisamos de uma Polícia Federal preparada, aparelhada, competente, agora com limites. Ela é uma polícia do Estado brasileiro. Ela não é uma agência autônoma que pode celebrar convênio com qualquer agência de... Imagina uma polícia do FBI fazendo lá uma cooperação com a polícia russa. Quem ia aceitar uma situação dessa? Inaceitável. Então, estou dizendo do que eu vi, não estou dizendo do que eu ouvi dizer. Esses 2 delegados eu convoquei quando presidi a Comissão de Fiscalização das Atividades de Inteligência. Eram 2. E não recebiam num convênio entre 2 instituições, recebiam na conta pessoal. Isso é inaceitável. Como que a gente tira essa influência do governo norte-americano aqui no Brasil? Você tem 2 influências. Eu não quero me livrar da boa influência, da cooperação com o governo dos Estados Unidos, onde ela for necessária. Com nenhum governo. O que eu quero é o seguinte, é reduzir a interferência de agências estrangeiras, sejam elas americanas ou não, na vida do país. A Lava Jato cooperou abertamente. Eu não sei se aquela operação foi iniciada com investigações do Brasil ou com investigações passadas do exterior. Até hoje eu não sei. Por quê? Se eles tiveram a capacidade de gravar a presidente Dilma, gravar a presidente da República do país, e se não fosse uma investigação lá fora, a nossa BIM, a nossa Polícia Federal, o nosso Serviço de Inteligência, não protegeram sequer a chefe de Estado do país. E quem me disse também que o Temer não foi gravado, que o próprio presidente Bolsonaro também não foi gravado? Quem me garante que isso não aconteceu? Então, é preciso o seguinte, boas relações são boas relações, tá certo? Agora, mesmo a vizinhança exige que você guarde a sua intimidade. Você não vai fazer a sua casa sem proteger a intimidade da sua família. Então você precisa proteger a intimidade do Brasil e dos brasileiros diante dos olhos curiosos e cobiçosos dos nossos vizinhos, principalmente daqueles que são mais poderosos e mais ambiciosos. Então, não dá para a gente, só pensando em como resolver os problemas, criar um plano de desenvolvimento que seja transparente para que todo mundo entenda. É porque eu não vejo mais nem proposta política. Eu não digo um plano a longo prazo, não. É porque para a gente, para o brasileiro de forma geral, quando você fala assim, vamos... Nem vou falar ferro-grão, que já existe. Vamos fazer uma ferrovia nova. A galera não entende o porquê disso. Não entende. E aí ela é muito mais fácil de ser barrada porque ela tem apelo popular para que isso aconteça. Olhe, a nossa tragédia não acontece por improviso. Ela é um processo de lenta acumulação. E nós nos perdemos aos poucos. Em primeiro lugar, quando abandonamos a ideia do planejamento.
O país, no passado, funcionava. Mas era uma coisa da época dos militares. Era uma coisa muito boa da época dos militares. Qual era a coisa muito boa da época dos militares? Aí tudo que a gente tem de bom foi feito lá. A ideia de que no país há o que nós chamamos de interesse nacional permanente. O que é o interesse nacional permanente? O interesse nacional é nacional porque reúne todos os interesses do empresário, do trabalhador, da classe média, do militar, do sacerdote, do jornalista, do advogado, do médico, do mecânico. Esse é nacional. E por que é permanente? Porque ele não muda, esse interesse é contínuo, que é o desenvolvimento do país. O desenvolvimento compreendido como o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social, que é a elevação do padrão de vida material e espiritual da população, o desenvolvimento científico, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento na inovação, o desenvolvimento como infraestrutura, estradas, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos. Esse desenvolvimento que você abandonou no país. Ô Roberto, qual é a obra de infraestrutura relevante que está em curso no Brasil? O Brasil que já fez Itaipu, que já fez a Chesf, que já fez Furnas, que já fez a Transamazônica. Usina nuclear aqui, pô. Que já fez usina nuclear, que já fez a Belém-Brasília, que já fez a Ponte Rio-Niterói. O que é que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós não fazemos mais nada, nós simplesmente paramos tudo. Nós tínhamos, no passado, aqueles trabalhadores que faziam as estradas, que faziam as hidrelétricas, eram chamados de estradeiros, outros chamados de barrageiros. Essa gente que foi para a Amazônia tentar sobreviver, arrancando uma pedrinha de ouro, ou um diamante ali ou acolá, e foram tratados como criminosos. Então o país precisa recuperar essa capacidade de planejar, de ter confiança, de achar que nós não estamos condenados a ser um país pobre, subdesenvolvido, porque temos recursos capazes de fazer o país retomar o desenvolvimento apoiado no investimento privado, num choque de investimento privado. Se o Brasil tiver, Roberto, taxas de crescimento a 4% ao ano, em 4 anos a taxa de juros começa a cair, a relação dívida-PIB começa a cair, a China constrói 50 mil quilômetros de ferrovias em 15 anos, 50 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. A China tem 3 ramais ligando a China à Europa, 3 ramais diferentes. E nós não temos um trem ligando as nossas 2 metrópoles, o Rio a São Paulo. Isso é um vexame, isso é uma vergonha, isso é uma falta de pudor das nossas elites, da política, da econômica. Você olha assim e diz, mas é possível? Se alguém pergunta no exterior, vocês têm um trem ligando o Rio a São Paulo? Você vai dizer que não, as pessoas vão olhar para você com desprezo. Vocês não são nada, vocês merecem as dificuldades que estão enfrentando. Então é o seguinte, o Brasil tem que enfrentar isso. O Brasil tem que voltar a crescer. Mas o senhor vai buscar dinheiro aonde? O dinheiro está aí disponível, mas um dinheiro com muita fartura. Na fronteira da agropecuária, que o mundo olha para o Brasil e diz, olha, precisamos de grãos, precisamos de proteína, precisamos de carne, precisamos de milho, precisamos de algodão, precisamos de soja, precisamos de... O Brasil tem. Segundo, na fronteira mineral. Se o Brasil desbloqueia esses 500 milhões que os Estados Unidos colocaram lá em Goiás, você pode ter bilhões dos Estados Unidos, da China, da Alemanha, associados ao investimento privado brasileiro, dirigidos para aquilo que interessar o país, transferindo tecnologia, processando essas terras raras no Brasil, como é o que vai acontecer em Goiás. É para ampliar a capacidade e para ampliar a estrutura de produção.